Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar então aqui uma aula sobre sistema financeiro e mercado de capitais. Pessoal, vamos entrar então aqui em uma disciplina, do conceitos iniciais de uma disciplina muito importante, tanto do aspecto do sistema financeiro como do mercado de capitais. Todo mundo me escutando, então vamos lá, né? Ok? Pessoal, então, conceitos iniciais são realmente importantes para contextualizar tudo que vamos falar hoje e durante o curso. Então, essa parte, na verdade, de sistema financeiro e mercado de capitais está relacionado a agentes econômicos, um sistema econômico, todo um contexto que levou ao sistema financeiro, o surgimento do sistema financeiro, e esse contexto vamos pensar um pouco sobre ele. Primeiramente, o que são mercados de capitais? O mercado de capitais ele envolve trocas, né? Trocas. Envolve espaços físicos, tem que ter realmente um lugar para você fazer as trocas, ou alguma coisa que viabilize a troca, instrumentos, instrumentos para você fazer essas trocas, padrões de relacionamento, né, os padrões aí que estão relacionados a esse tipo de relacionamento, bancário, hoje em dia você lida com moeda, na verdade, virtual, né? As moedas, criptomoedas. Então, existe todo um padrão de relacionamento agora com delivery, com entregas em casa, com vendas na internet, com e-commerce. Aí você tem vários sites aí, a OLX, então, várias páginas de comércio. Então, o comércio ele mudou muito. Aqui, nessa foto, é uma foto no Vietnã, uma ponte no Vietnã, com uma mão de pedra aí, só para indicar essas trocas, esses relacionamentos que as pessoas têm de um lado para o outro, fazendo compras no espaço físico ali, essas pontes que nós temos de relacionamento, para poder viabilizar as trocas. Você tem uma necessidade, outra pessoa tem uma necessidade, você quer trocar ou ter um produto que ela tem para você, correto? Como eram as trocas no início, então? Elas eram feitas, a pessoa queria um coelho, a outra pessoa tinha um peixe, né? E aí as pessoas trocavam isso. No início, se fazia troca, que se utilizaram muito como troca, foi o boi. Né? Então, a origem da palavra pecus, né? Pecúnia, relacionada ao boi, que o boi foi utilizado como moeda de troca, um elemento para fazer troca. O sal, por isso aí a palavra também salário e tudo, né? Então, nós vemos aí que os seres humanos queriam fazer trocas porque eles tinham necessidades diferentes. A necessidade de um, em certo momento, não é a necessidade do outro em determinado momento. Por isso surge aí, então, o escambo. O problema do escambo é que não possuiria critério objetivo. Então, os critérios, a pessoa tem um osso, o outro tem uma roupa de couro. Quanto é que vale um tacape, um porrete? Quanto é que vale aí o elemento para caça? Você não tem um critério objetivo para você saber, isso vale tanto, isso aqui vale tanto, então o meu vale mais que o seu. Os critérios não são objetivos. Então, por isso que surge, então, a moeda nesse contexto. Aqui, em determinados momentos do relacionamento entre os povos, ocorreu muito isso de dar presentes, né? O escampo, ou seja, foi utilizado como moeda de troca, como presente para poder conquistar povos, iniciando com presentes, mas na verdade era uma troca, né? Eu te dou esse espelho, mas eu quero tua terra, ou te escravizar. Poderiam iniciar com um escampo e depois terminar com conquistas. Né? Mas enfim, nós estamos falando aqui de escambo, essa troca, né? Então, vamos aqui falar também sobre moeda, sobre o dinheiro. As trocas no mercado usuais, produto,
versus dinheiro, como nós pensamos, você precisa de um produto, você tem o dinheiro como uma moeda né, como um elemento para troca, um instrumento que você vai utilizar para intermediar, para valorar, para medir produtos, o valor dos produtos. Né? Então, produtos e serviços são um objeto que as pessoas querem, o instrumento para troca é o dinheiro. Então, o dinheiro vai ser um intermediário. E com o tempo, fosse até evoluir para o dinheiro de papel, iniciou com a moeda metálica, né? Mas mesmo a moeda metálica tem vários problemas, como, por exemplo, se era uma moeda de prata ou de ouro, aí a pessoa começava a tirar o ouro da moeda, aí uma moeda de prata, talvez de 10, né, ienes ou xilins, ou 1.000 réis, né? Já, seja lá qual for o critério, a moeda de determinado país, começava a tirar ou diminuir a quantidade de moeda, né, para poder fazer uma outra moeda, um outro produto de ouro ou de prata. Então, até evoluir para o papel moeda, demorou um tempo, que nós vamos ver também em outras aulas. Aí nós vemos aí a evolução para a moeda escritural, o dinheiro de plástico, o crédito, né, por meio do cartão de crédito, e máquinas para poder fazer esse acesso à conta via débito e crédito. Então, houve uma evolução para você utilizar o dinheiro, então, como um intermediário de troca, um instrumento para troca. Nós vemos, então, que no mercado financeiro e no mercado de capitais, o dinheiro, né, o objeto do mercado financeiro e de capitais é o dinheiro. Nele troca-se dinheiro à vista por dinheiro a prazo, mais rendimentos, né? O que vemos aí? Nós vemos que, na verdade, o dinheiro, ele, por ter determinadas peculiaridades que simplesmente o escambo não tinha, ele pode reunir em si mesmo vários critérios objetivos para poder ser o intermediário de troca. Ok? Veremos isso com mais profundidade ainda em outras aulas, mas, por enquanto, ficamos com esse conceito. Até realmente haver uma evolução de determinados produtos financeiros, são instrumentos jurídicos que especificam as condições de remuneração e de devolução do dinheiro. Na hora de fazer os acordos, passou-se a utilizar também notas promissórias, ações, todas essas evoluções aí de intermediários de troca, elementos que pudessem incorporar em si mesmo ou representar o valor. O preço é a representação monetária do valor. E a moeda é o instrumento para representar o valor do preço de uma mercadoria. Ok? Então, o dinheiro realmente ele serviu. A evolução do dinheiro, até como nós conhecemos hoje, podemos dizer até que está em evolução, até porque nós estamos falando agora do Pix, né? Nós temos aí uma outra forma aí de fazer o trânsito monetário, de apenas ter créditos na nossa conta corrente, de maneira que possa ser rastreado o valor real, por meio também de conhecer todo o perfil bancário de determinado agente econômico, agente financeiro, ou simplesmente dos agentes econômicos, né? Que somos todos nós. Mas, por que você vai e empresta dinheiro? Por que uma pessoa precisa de dinheiro? Ora, nós precisamos de dinheiro para comprar, para vender, nós precisamos de dinheiro para montar uma empresa, um negócio. Como é que as pessoas vão e pegam dinheiro? Por quê? Como é que acontece isso? Existem agentes econômicos que têm mais recursos, sejam eles famílias, empresas ou governo. Esses agentes que têm mais dinheiro, nós chamamos de agentes superavitários. Têm mais recursos financeiros. Ora, esses agentes superavitários que têm mais recursos financeiros emprestam, então, esses recursos financeiros para os agentes que precisam desses recursos, que são os agentes deficitários. Também famílias, empresas e governos, né? Então, a função aí do sistema financeiro, né? A função realmente de
criar realmente uma estrutura do mercado ou do sistema financeiro, né? Do próprio mercado. Então, o mercado ele precisa de um intermediário, algo, alguém ou alguma coisa que estruture esse sistema. Por isso surge, então, o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional surge dentro desse contexto de cada país tem um sistema financeiro. E dentro desse sistema financeiro de cada país, ele está dentro de um sistema financeiro maior ainda. Correto? Então, nós vemos aí esses sistemas operando para fazer essa intermediação entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Vira e mexe, esses agentes superavitários têm, na verdade, ações em bolsa de valores. Quando você é acionista, ou seja, você compra uma ação na bolsa de valores, você é um agente superavitário que tem aí, está buscando uma remuneração por ter realmente, está emprestando dinheiro. E lógico, o taxa de juros é um prêmio para quem empresta o dinheiro. E os agentes deficitários são esses que tomam o dinheiro emprestado. Ora, se tomam o dinheiro emprestado, é justo que eles paguem uma taxa de juros por ter pego o empréstimo, ou seja, eles anteciparam consumo futuro. Né? O consumo que deles seria no futuro, quando eles se organizassem, planejassem financeiramente, eles têm agora no passado, no presente. Tem no presente, então estão antecipando consumo. Como eles estão antecipando o consumo, é justo, já que eles não tinham o recurso necessário, pagar uma taxa de juros para os agentes superavitários. E é isso que acontece no sistema financeiro. Ok? Então, nós vemos, então, nas atividades do sistema financeiro, quando nós consideramos essas atividades, todos os aspectos que envolvem a estratégia para ter superávit, ou seja, aumentar as estatísticas da remuneração, né, do agente superavitário, é necessário, então, aí vários elementos no que tange à intermediação. O sistema financeiro, né, a atividade do sistema financeiro ou do mercado financeiro é fazer uma intermediação, distribuição desses recursos. Então, esses recursos são distribuídos entre empresas que precisam desses recursos para as suas necessidades, para aumentar a sua base operacional, tática, para realmente cumprir a sua estratégia de crescimento. Ok? Quando nós falamos de sistema financeiro, quando nós falamos desse fluxo monetário, nós estamos falando de liquidez. Liquidez é essa fluidez monetária do dinheiro. O dinheiro, ele tem uma certa fluidez. Esse fluxo monetário na economia é a liquidez em si. Né? Porque ela é muito mais fácil você utilizar dinheiro, né, do que você utilizar um bem imóvel. Por exemplo, você quer realmente comprar um bem. Mas aí eu preciso vender minha casa, ou vender um carro. É mais demorado, porque você precisa ir fazer todo um projeto para vender a sua casa, vender o seu carro, para finalmente, então, você ter dinheiro na mão e fazer o que você quer, para comprar uma outra casa ou outro carro. Então, bens imóveis e bens móveis, né, físicos, bens físicos, têm menos liquidez, tem menos capacidade de se converter em dinheiro. Dinheiro é a própria liquidez. Por isso que nós dizemos que a moeda é a própria liquidez. Você tem ela disponível no momento. Né? Então, a moeda em si mesma é a própria liquidez. Né? E aí nós vemos que as atividades do mercado financeiro ela envolvem, então, esses serviços, esses bens, esses serviços, que a liquidez ela viabiliza. Ou seja, você tem dinheiro na mão, tem o serviço. Se tem o dinheiro na mão, você tem, então, o bem que você precisa, os ativos que você precisa. Todavia, essas atividades, esses serviços que a atividade financeira do sistema financeiro, do mercado de capitais, tem regras. Não é a casa da tia Joana, como o pessoal fala por aí. Não, tem regras.
tá? Tem regras muito claras. Você precisa jogar conforme as regras do mercado financeiro, né? Então, essas regras, elas servem para proteger os agentes superavitários e deficitários de certas perversidades do sistema. O caso clássico aconteceu com a Enron nos Estados Unidos, no qual não havia regras claras para você precificar, para você organizar os ativos. Então, os gestores começaram a ter várias empresas na área de tecnologia, de siderurgia, de indústrias pesadas, né? Na área de infraestrutura, se não me engano, até na área de eletricidade, tudo, e outros serviços, e cresceu muito. E só que o que aconteceu? As pessoas estavam investindo em ações, naquela época as regras não eram tão claras, rigorosas. O que aconteceu? A empresa quebrou, os líderes, os donos da empresa tiraram seus capitais primeiro, e o capital, na verdade, dos agentes deficitários que investiram ou melhor, superavitários que investiram na empresa. Esses agentes superavitários, ou seja, os que tinham ações, mesmo que menores, ficaram a ver navios, porque os líderes, os donos, os diretores e presidentes pegaram seu dinheiro antes da empresa falir. Então, o caso da Enron é um caso emblemático de uma necessidade de regulação no mercado financeiro. É um caso emblemático, né? Então, é bom que considere isso quando nós falamos de intermediação, distribuição, essa liquidez, serviços do mercado financeiro e as regras. Então, aqui, pessoal, o mercado de crédito, quando nós falamos de mercado de crédito, nós estamos falando simplesmente do dinheiro de plástico, dos cartões de crédito. Eles são regulados pelo Banco Central. O Banco Central é a nossa autoridade monetária, né? O Banco Central é a autoridade monetária, ou seja, a autoridade aí que normatiza, regula, fiscaliza o que está acontecendo com os bancos, o que está acontecendo em termos de encaixes reais, do uso desses encaixes, né? Então, essa concessão de crédito, ela é regulada pelo Banco Central. O Banco Central está normatizando aí direto, né? Os bancos estão fazendo, como estão utilizando esses créditos. O mercado monetário, ou seja, a oferta de moeda na economia, ou redução da quantidade de moeda na economia, Banco Central. O Banco Central está responsável pela quantidade de moeda que existe na economia. Por isso também se está falando muito sobre a autonomia do Banco Central para não ficarmos sujeitos a políticas leis eleitoreiras. Não podemos ficar sujeitos a políticas de oferta e demanda de moeda conforme a pessoa quer se eleger. Aí aumenta o crédito antes das eleições, aumenta os empréstimos, disponibiliza os empréstimos. Quando o Banco Central não tem autoridade, é desse jeito. Então, o mercado monetário, ele surge para atender essas necessidades. Também, assim, de não estar sujeito a políticas eleitoreiras, mas a políticas sérias da quantidade de moeda que deve ser ofertada na economia conforme as forças da oferta e da demanda, e não baseado em agentes políticos ou agentes públicos, né? Então, por isso que é uma discussão forte aí sobre a autonomia do Banco Central. Essa questão que envolve renda fixa, renda variável, sobretudo renda fixa, também o Banco Central. Renda variável, fundos de renda variável, ações, ou seja, de longo prazo, de renda variável, nós temos aí sendo regulada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM do sistema financeiro é essa entidade aí do mercado imobiliário que regula os valores mobiliários. Por que mobiliários e não imobiliários? Porque os imobiliários é imóveis, são os imóveis que nós conhecemos. Mas mobiliário está relacionado às ações, esses ativos cujos preços às vezes são voláteis, às vezes têm uma certa estabilidade, mas estão relacionadas a esses valores que estão disponíveis no mercado de ações, no mercado mobiliário, mobil, ok? Que tem certo fluxo maior e fluidez. Então, falamos tudo isso, estamos falando de sistema financeiro. Como vamos definir, então, o mercado de capitais? Mercado de capitais pode ser definido como um conjunto de quê? De instituições e instrumentos que negociam
com títulos e valores mobiliários, objetivando a canalização dos recursos dos agentes vendedores para os agentes, dos agentes vendedores para os agentes vendedores, ou dos agentes vendedores para os agentes, melhor, compradores, tá? Agentes vendedores para agentes compradores. Outra definição de mercado de capitais: o surgimento do mercado de capitais ocorreu quando o mercado de crédito deixou de atender às necessidades da atividade produtiva, no sentido de garantir um fluxo de recursos nas condições adequadas em termos de prazos, custos e exigibilidades. Deste modo, o seu surgimento foi fundamentado em dois princípios. Observe esses dois princípios. Primeiro princípio: contribuir para o desenvolvimento econômico, atuando como propulsor de capitais para os investimentos, estimulando a formação de poupança privada. Então, é muito importante a formação de poupança privada, porque os agentes econômicos, de fato, precisam de poupança privada, a formação de poupança privada para investimentos, sejam eles de grande magnitude ou não. Ok? Outra questão do mercado de capitais: permitir e orientar a estruturação de uma sociedade pluralista, baseada na economia de mercado, permitindo a participação coletiva de forma ampla na riqueza e nos resultados da economia. Entende? Então, permitir e orientar a estruturação de uma sociedade pluralista. Então, sociedade pluralista, porque você pode investir na bolsa, você pode investir em ações, não precisa ter muito dinheiro para investir numa ação, não precisa ter muito dinheiro para você investir na Selic, em fundos de renda fixa, em fundos de renda variável. Não precisa, tá? Então, o que vemos aqui também, pessoal? Banco Central do Brasil, então, ele tem ações em prol da melhoria da conduta das instituições financeiras no relacionamento com o consumidor bancário. O Banco Central também, ele tem maior rigor na concessão do crédito. Ele tem realmente ele controla, porque de repente você aumenta o consumo da economia, isso pode alterar os preços. Maior crédito na economia é a capacidade dos agentes econômicos, então, terem poder de compra. Isso pode distorcer os preços, pode causar algum tipo de distorção e inflação na economia. Então, o Banco Central tem essa autonomia, essa capacidade de frear isso, porque isso pode ser um prejuízo para o sistema econômico. Outra questão: prevenção ao uso do sistema financeiro nacional para lavagem de dinheiro. Então, o Banco Central, ele previne, dentro desse sistema, que é o sistema financeiro nacional, esses esquemas de lavagem de dinheiro, em que o pessoal pega e não tinha um rigor para encontrar o rastro de dinheiro que iam para paraísos fiscais, Ilhas Caimã, né, Suíça. Observe que aí, com a Operação Lava Jato, tem todo um trabalho de encontrar o rastro de dinheiro até o paraíso fiscal. Às vezes o pessoal cria uma offshore para poder fazer isso. Aqui dentro do Brasil mesmo, tem esquemas de lavagem de dinheiro, né, em qualquer lugar do país, né, do mundo, com relação à questão de drogas. Porque, por exemplo, droga não é lícito, são bens que não são lícitos. Hoje está sendo lícito vender o canabidiol, mas daqui a pouco vai estar sendo, né, mais regrado, está sendo mais regrado isso, mas cultivar o produto do canabidiol, que é a cannabis sativa, né, a maconha, é proibido, né, ser produtor. Mas, hoje em dia, agora está sendo utilizado o canabidiol para combate à ansiedade, insônia, problemas, vários problemas aí de saúde. Mas o que acontece? Existem empresas que são criadas em torno do crime, né, que lavam o dinheiro. O que é lavar o dinheiro? Fazer com que aquela empresa dê a impressão de que ela trabalha com aquele produto, determinado produto, seja lá supermercado, sei lá, casa de shows e por aí vai, mas, na verdade, a receita dela é oriunda das drogas e não da sua atividade fim para o qual ela aparentemente está designada, né? Então,
Essa ética no sistema financeiro nacional ela é necessária e o Banco Central está aí para regrar, para poder realmente haver ordem, haver realmente uma organização, né, dentro do sistema financeiro nacional. Vamos continuar aqui. Sistema financeiro, então. Então, começamos a falar do mercado de capitais, essa intermediação entre agentes superavitários, agentes deficitários, essa necessidade de recursos desses agentes superavitários e deficitários. Mas estamos falando aqui de vários aspectos do sistema financeiro. E o que é esse sistema financeiro? Conjunto de instituições e órgãos que regulam, fiscalizam e executam as operações relativas à circulação da moeda e do crédito. Logo, para começar, o sistema financeiro surgiu porque existem agentes superavitários e deficitários, empresas, instituições, governo, né? Então, são os primeiros elementos desse sistema. Então, nós vemos aí, dentro da figura do governo, uma entidade de Estado. Banco Central do Brasil, ou é isso mesmo, autoridade monetária. E aí nós vemos outros elementos que constituem esse sistema financeiro. Quem são esses elementos que constituem esse sistema financeiro, esses agentes, né? Nós temos aí a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e outros agentes que vamos ver, que estão relacionados a essa circulação de moeda e do crédito. Para realmente manter aqui a nossa conversa sobre esse aspecto do sistema financeiro, só um retrospecto, né? O sistema financeiro é a origem e evolução, fim do Império Colonial e Império República, né? Nós vemos aí que já no Brasil, colônia, quando já existia já há bastante tempo a moeda como elemento de troca, na verdade, há vários séculos atrás, né? Já era milenar o uso da moeda. Mais do que milenar. Mais de um milênio, quero dizer. Mas, todavia, entretanto, contudo, moeda no Brasil, no aspecto colonial, no período colonial, nós vemos aqui, foram várias capitanias hereditárias, utilizaram esse instrumento no nosso país, né, na nossa república, já realmente dentro de um contexto mesmo brasileiro, no qual a Primeira Guerra Mundial ela vem a afetar essas relações econômicas. As primeiras guerras mundiais, primeira e segunda, elas surgiram devido a um contexto relacionado ao crescimento do PIB mundial, a necessidade dos países de crescerem. Eles queriam aumentar suas influências, que já tinham na África. O que aconteceu ali no estupim da morte de Ferdinando, né, na Primeira Guerra Mundial, ela foi só apenas um elemento, né, do que já estava acontecendo numa fase mais avançada do capitalismo, que era o imperialismo, ou seja, dominar países para aumentar e expandir o seu capital, a sua influência econômica em outros lugares. A crise de 1929, a crise de 29, ela surge dentro também de um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, no qual nós vemos aí uma situação no qual houve uma quebra da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela não quebrou à toa, né? Ela quebrou baseado em toda uma situação mundial, que foi superestimado valores dos ativos, e esses valores não expressavam a realidade do quanto eles valiam. As empresas elas não tinham expressão realmente do quanto elas realmente valiam. Então, do dia para a noite, rapidamente, quando quebra a Bolsa de Valores, as pessoas ficaram a ver navios, seus ativos não valiam nada, a inflação no mundo todo ficou totalmente uma distorção dos preços.
De repente você comprava, não conseguia comprar um frango, uma carne, e de repente o seu salário já não dava para comprar talvez o leite, uma coisa parecida, né? Então houve uma distorção dos preços e as pessoas passaram muita necessidade, né? Então a crise de 29, ela foi uma crise também relacionada então a um problema no sistema financeiro também, né? Além da Primeira Guerra Mundial, o sistema financeiro não está muito bem constituído em termos de regramento, certos regramentos. Toda essa falta de regra fez com que depois da crise de 29 houvesse mais regra para o sistema financeiro, muito mais regra. Segunda Guerra Mundial, nós vemos aí também os países querendo expandir, aumentar o seu PIB, não tinha mais para onde crescer o PIB mundial, você vê uma situação de guerra, né? Então, tentar realmente aumentar seu PIB na marra, aumentar a sua produção, né? Sua quantidade, volume de influência econômica no mundo, baseado na força, né? Então, nós vemos aí todo esse contexto entre aliados, né? Todo esse confronto Alemanha, Itália, Japão, influência econômica, busca de luta por influência econômica. É poder econômico. Então, as guerras surgem nesse contexto. E nós vemos aí a destruição de ativos e a reconstrução de ativos, como pontes, prédios, cidades, parques, todo um contexto de infraestrutura, porque depois veio a engenharia civil e as perdas humanas reduziram a quantidade de capital humano e para poder realmente empregar uma nova remessa, uma nova safra de pessoas na economia. Então você vê uma grande quantidade de pessoas na economia, a guerra reduziu essa quantidade de mão de obra e, né, criou a necessidade de infraestrutura. Então, as guerras são uma maneira do capitalismo se reestruturar, se reinventar, né? Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial foram crises econômicas também, crises do sistema financeiro. A Segunda Guerra Mundial teve mais regramentos, mais organização do sistema financeiro, do mercado mundial, e deu uma certa estabilidade. Você observa que foram guerras em espaço muito curto, né? Ali em 1914, 18, 1939, 45, 1929, 30, 31, com as políticas keynesianas de gasto público para poder contornar a crise de 29. Vocês observam que são times muito próximos, né? Imagine aí, depois, menos aí de 20 anos, da Primeira Guerra Mundial, tem uma crise de 29. E aí, menos de 20 anos, até 31, 40, 45, menos de 20 anos, quase 20 anos depois, tem uma crise. 29 a 39, uma outra crise, Segunda Guerra Mundial. Hoje, não são guerras físicas, né, de confrontos que não valem a pena, mas está relacionado ao mercado, à estrutura econômica, a realmente comprar empresas em países, influência no sistema de produção de determinados países. É bom que vocês assistam alguns documentários sobre isso, como a China tem no YouTube, como a China está exercendo influência na África e vários países do mundo, no que diz respeito ao financiamento de países, de portos marítimos, e realmente a China está crescendo como uma grande potência econômica aí. A guerra, ela está em outro sentido, né? Então, aí nós vemos realmente o sistema, após a Primeira Guerra Mundial, o sistema econômico se reorganiza mais. Não, o imperialismo, essa fase do capitalismo de conquistas, ela se torna ultrapassada, dispendiosa, ineficaz. A crise o pânico do crash, né, da Bolsa de Valores de Nova York, que deixou de vários desempregados, que percebemos. Ela realmente foi contornada por políticas keynesianas, inclusive a macroeconomia keynesiana, ela surge aí por meio do gasto público, não com o objetivo com o pensamento socialista de gasto, não era essa a ideia de Keynes, né? Mas no sentido de intervir na economia para que o sistema econômico se recuperasse seu fôlego. E realmente
teve um grande crédito, porque a gente teve uma grande influência aí no sistema após contornar a crise de 29, né? E esse contexto da guerra e crise de 29, nós observamos aí esse período intermediário, né, 14, 18 e 29, eles têm uma relação muito próxima de acontecimentos desse período de recessão. Certamente, Primeira Guerra Mundial e crise de 29 tem uma relação aí no que tange a atividade econômica sendo desaquecida, né, levando realmente a uma situação dos ativos não expressarem a realidade do que eles realmente valiam. Segunda Guerra Mundial, nós vemos aí também uma estratégia imperialista na própria Europa, porque na Primeira Guerra Mundial era uma estratégia de divisão da África, né? A própria Europa, com seu grande volume de forças produtivas, grande volume de tecnologia, né, de infraestrutura tecnológica, né, de capital, como se diz na literatura marxista, né? Capital constante, muito grande, né? Nós vemos aí uma quantidade enorme aí de elementos que surgiram em função de uma crise também econômica. Crise econômica. Nessa hora, para proteger suas economias, as pessoas elas inventam que é um problema de xenofobia, de aversão ao estrangeiro, problemas com judeus, com minorias, etc. e tal, que estão no seu país tomando um emprego e pererê e parará. Mas, na verdade, é uma crise econômica que o sistema tem. E hoje nós temos já uma crise econômica no mundo, já existia antes da pandemia, uma crise de alimentos estava vindo, e o Brasil aí está como um celeiro de alimentos, né, para realmente suprir o mundo também com alimentos. O Brasil tem uma grande vocação agrícola no agronegócio para isso, nesse contexto. Só fazendo um adendo nesse contexto aí que estamos falando de crises econômicas. Então, pós-guerra, as reformas de 64 a 65 no Brasil, nós vemos a expansão do número de agências bancárias nas diferentes regiões geoeconômicas do país, criação da SUMOC, a antiga SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito, criação de instituições financeiras de apoio a regiões carentes, desenvolvimento espontâneo de companhias de crédito, financiamento e investimento. Ok? Vemos aí, então, no mercado de crédito, pode ser no prazo, de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Quando nós falamos de curto prazo, consideramos empréstimo a pessoa física, capital de giro para empresas. Isso é feito em instituições financeiras como o Banco Comercial. Médio prazo, crédito direto ao consumidor, sociedade de crédito e investimento participam disso, fazem esse tipo de operação. No longo prazo, temos aí financiamentos habitacionais da pessoa física, como Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Minha Dívida, né? E outros, Minha Casa Melhor, né? Tem outros nomes que mudam. Os nomes mudam, mas o produto é o mesmo. Feitos pela Caixa Econômica Federal, Sociedade de Crédito Imobiliário, etc. Mercado monetário, prazo ele é curtíssimo. Você vê aí um controle dos meios de pagamento, remunera a sobra de caixa. A instituição financeira que faz isso é o Banco Central. Bancos comerciais, de investimento, corretoras, né? Enfim. Vamos ver isso mais para frente. Estou dando um adendo, né, inicial. Mercado de câmbio, quando você pensa em política cambial, esse entra e sai de mercado, de dinheiro no mercado, ele é feito em curtíssimo prazo. Isso no que diz respeito à compra e venda de moeda, bancos comerciais, bancos de investimento. Curto e médio prazo, nós temos aí tipos de operações como financiamento, a exportação, importação, sociedades corretoras de câmbio tratam disso como instituições financeiras. Agora, quando nós falamos de mercado de capitais, estamos falando aí do médio, do longo prazo, né? No médio prazo, você tem aí financiamento de capital fixo para empresas, feitos por bancos de investimento, que captam dos agentes superavitários para essas empresas, dinheiro. No longo prazo, nós temos capital de investimento, Banco de Desenvolvimento, BNDES, por exemplo, para longo prazo. Grandes empresas fazem isso. Acho que vocês viram aquela experiência recente no que diz respeito a JBS, algumas empresas assim que ficaram muito na mídia, aí, no cenário,
não tá totalmente correto você pegar dinheiro no BNDES. A grande questão é que isso tem todo um contexto, né? Da, da, no que diz respeito às regras, né? Que estão relacionadas a esses créditos e tudo. Inclusive, dinheiro do BNDES que foi investido em alguns lugares, em alguns países do mundo. Né? O Brasil ele pode fazer isso? Pode. Só que nós temos necessidades mais emergentes no nosso país, né? Crédito período indeterminado capitaliza as sociedades anônimas através da abertura de capital. Aí você tem instituições financeiras como a Bolsa de Valores e outros, bancos de investimento, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras. Você fala aí, quando a gente fala do sistema, estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o Sistema Financeiro Nacional, SFN, Sistema Financeiro Nacional, ele tem um subsistema normativo, subsistema de intermediação e operativo, ok? Então, tem o subsistema que normatiza, que dá as regras, dá as normas, e o sistema que vai operar essas normas, vai fazer a operação dessas normas. Então, o que nós vemos aqui, ó? O que nós temos aí, vou falar só de alguns aqui, Comissão de Valor, Comissão da Moeda e do Crédito, né? Conselho Monetário Nacional, melhor dizendo, a SUSEP, Banco Central, Banco Central, ó, SUSEP, Banco Central, CVM, Previc, são normatizadoras. Conselho Monetário Nacional são normatizadores. Eles elaboram normas, estão relacionados com leis, fazem cumprir, fiscalizar, regular por meio dessas leis. Agora, o sistema operativo, as instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas. Quando você tem na esfera pública, você tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, bancos estaduais, ok? Agora, quando você pensa assim, não, e as instituições privadas? Tem todos os bancos comerciais que você pode imaginar, seja Itaú, né? Tinha o Unibanco, o Itaú engoliu o Unibanco, né? Uns 10 anos atrás, 11, sei lá. Tem bancos de investimento, bancos múltiplos, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de crédito financiamento e investimento, sociedade de arrendamento mercantil. Nessas instituições financeiras, você tem as auxiliares aí. Aí você, nessas auxiliares, você tem bolsa de valores, etc. Sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, agentes autônomos, né? Agentes autônomos. Tá? Então, temos aí a configuração do organograma do Sistema Financeiro Nacional. Conselho Monetário Nacional, isso aí é nosso dos órgãos máximos aí da normatização. Criação pela Lei 4.595 de 31 de 12 de 64. O que é o CMN, o Conselho Monetário Nacional? É o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, expede as diretrizes gerais. Ok? Então, é um órgão deliberativo aí que tem, né, um foco muito assim, no topo da normatização do sistema. Ele expede as diretrizes gerais para o seu funcionamento, para as instituições financeiras, né? E nós temos também uma coisa importante para considerar, que o Conselho Monetário Nacional, esse conselho, ele é constituído de quem? Do ministro da Fazenda, o antigo ministro da Fazenda, ou seja, hoje Ministério da Economia, tá? Pelo ministro do Planejamento, né? Então aí envolve o Ministério do Planejamento, Ministério do Planejamento, MPOG, né? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Agora ele foi dividido, salvo engano, ele foi dividido, né? Tá só Ministério do Planejamento. Era MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, depois eu vejo isso. Ministério do Planejamento, presidente do Banco do Bacen, do Banco Central. Ok? Bom, obrigado aí. Valeu por esse momento de aula, de conteúdos relacionados ao sistema financeiro. Estou nas redes sociais aí, trabalhando com economia e gestão, né? Vários canais aí do YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vocês podem entrar na minha playlist de Sistema Financeiro e Mercado de Capitais. Haja vista que tem outras playlists no YouTube, como Economia, Administração Pública, Administração Financeira e Orçamentária, Educação Financeira e muitas outras playlists. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Entre lá, se inscreva no canal aí para poder realmente receber os materiais. Tá bom?
vários materiais aí disponíveis para vocês. Beleza. Vamos terminando então esse momento de aula.